Beleza, galera? Agora estamos gravando. Vamos compartilhar a tela aqui. Dá um ok aí, quando estiver vendo a minha tela. Ok? Beleza, maravilha. Bom, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho na aula de ontem, né? Na aula de ontem, nós começamos a falar de orientação a objetos. Nós falamos de classes, né? Falamos de objeto, o que é cada coisa aqui. Nós falamos de abstração, né? Quando eu me concentro no aspecto essencial daquele objeto, daquela classe objeto que eu quero criar, tá? Falei de classe. Qual que é a ideia da classe, né? A classe, ela é uma estrutura de dados, né? De um objeto que eu vou trabalhar dentro do meu sistema. Ela é o projeto, né? Se você olhar aqui, esse carro aqui, ó, ele é um projeto de um carro, né? Ele não é um carro, então eu não consigo usar um projeto do carro. Eu tenho que usar o próprio carro, né? Então aqui eu tenho os carros, né? A gente chama de objetos. Então, a partir desse modelo aqui, eu consigo gerar vários objetos que têm a mesma estrutura, né? Porém, ele pode ter valores diferentes, que são as cores, né? O tamanho da roda e tal, tá bom? Nós falamos também de como produzir, né, de como criar uma classe no JavaScript. Hoje nós vamos criar aqui no Visual Code, é uma ferramenta muito bacana, é um editor de código. Então aqui basicamente é uma classe, né, classe pessoa. Tudo isso aqui, gente, é uma estrutura de dados. Então quando eu quero usar dados mais complexos, eu tenho que criar estruturas, ok? E geralmente, na maioria das vezes, nós vamos criar classes. Principalmente quem trabalha com Java ou com C Sharp, né? E também com JavaScript, usando o TypeScript, tá bom? Falamos também de atributos. Os atributos são as características da minha classe, são as características do objeto que eu vou estar criando, né? Instanciando. Falei também dos métodos. O que é um método? O método, ele é uma ação que a classe vai executar em tempo de execução, tá bom? Então, geralmente os nossos métodos são verbos, né? São ações que serão escritas dentro do intervalo da classe. Então, essa classe aqui, ó, ela inicia aqui e ela termina aqui embaixo, ó. Ok? Lembrando que os atributos, eles são as variáveis que pertencem àquela classe. Então, essas variáveis, elas só podem ser usadas por essa classe, ok? Beleza, falei também de objeto. Então, quando eu quero criar, né, ou melhor, quando eu quero usar, né, o meu objeto... Nossa, gente, passou o carro da polícia aqui. Bom, quando eu quero usar a minha classe, então eu quero dar vida a essa pessoa aqui, ó. Eu quero dar vida a essa pessoa. Então eu preciso usar, né? Eu preciso criar o meu objeto a partir da classe. Tá bom? Alguém colocou alguma pergunta aqui? Vamos ver? Não. Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender aí? Dá um okzinho aqui para mim, só para eu... Na verdade, tudo isso eu já falei ontem, né? Beleza. Tem mais um coleguinha aqui entrando. Bom, então olha só. Vamos para o nosso Visual Code. Vamos para o Visual Code. Pessoal, todo mundo já teve contato com o Visual Code? Coloca aí, eu tive, eu não tive, só para eu ter uma ideia. Vamos lá? Quem conhece o Visual Code? Maravilha. Germano conhece, o Danilo. Quem mais conhece o Visual Code? O Artemio ainda não, Douglas já conhece, Thiago também não, Lindenberg, o Renato. Fala, Renatão, tudo bem? O Renato não já teve algum contato, né, com Code. Beleza. Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar o Visual Code para vocês, tá bom? Então, por que que eu não vou mostrar
a orientação a objetos usando o Visual G, né? Porque o Visual G, ele não dá suporte para a orientação a objetos, então eu preciso utilizar uma linguagem de programação, que no caso aqui é o JavaScript, tá bom, galera? Eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Aqui não é aula ainda de JavaScript. Eu vou mostrar para vocês os conceitos da orientação a objetos que vocês têm que saber, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho o meu Visual Code, ok? Ele tá basicão, não instalei nenhuma extensão, não instalei nada, que eu me lembre, tá? Não instalei. Então, quando eu quero usar o Code, o que eu faço? Eu tenho que criar um ambiente de trabalho. O que é o meu ambiente? Geralmente é uma pasta, né, ou um workspace, tá bom? Um workspace, ele abriga várias pastas. E se eu quero abrir apenas um projeto aqui, então eu vou abrir aqui, eu vou abrir uma pasta, tá bom? Eu vou criar uma pasta aqui, vamos criar aqui em documentos mesmo? Então eu vou criar aqui uma pasta, eu vou chamar ela de PO, tá? Que é Programação Orientada a Objeto, PO, e vou abrir essa pasta no meu Visual Code. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer aqui, ó, ele pede para eu confirmar, né, se é confiável esse autor, no caso eu mesmo, então, sim, eu sou confiável, tá? Então, aqui fica assim, ó, eu tenho a minha pasta, PO, tá vendo? E dentro dela eu vou colocar todos os arquivos que eu preciso, né, para desenvolver os meus projetos. Nesse caso aqui, eu vou criar dois arquivos, tá bom? Eu vou criar um arquivo HTML e vou criar um arquivo .js, que é o JavaScript. Por quê? Porque o meu arquivo HTML, ele vai chamar o meu arquivo JS e executar o que eu preciso executar, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Então, eu vou aqui no PO. Repare que aqui eu tenho alguns ícones, tá vendo? Ó, eu tenho alguns ícones aqui, ok? Eu vou clicar aqui no primeiro e vou colocar o nome do arquivo. Eu vou colocar assim, ó, po.html. Criei um arquivo HTML, tá bom? Eu vou criar um outro arquivo aqui, vou criar um outro arquivo que é o po.js. Então, eu tenho aqui dois arquivos dentro do meu projeto, beleza? Maravilha. Vamos criar aqui, então, a nossa primeira classe. Então, como eu disse, uma classe, ela é uma estrutura de dados que vai dar vida a um objeto, tá bom? Então, nós vamos criar aqui uma classe chamada pessoa, exatamente como eu apresentei no slide para vocês, tá? Então, class pessoa, eu abro e fecho chaves, tá vendo? Ó? No caso aqui do JavaScript, eu preciso criar um construtor, que esse cara aqui, ele é um método construtor, tá bom? Ele é uma ação da classe, tá? E dentro dele, repare aqui no meu slide, ó, dentro do construtor, eu vou criar aqui, ó, os atributos dessa pessoa, tá? O que é o atributo? São as características que vão compor a minha classe, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí, gente. Fazer o seguinte, fazer melhor. Eu vou aumentar aqui assim, ó. Fica melhor para vocês. Então, olha só. Opa, é pessoa, né? E geralmente aqui a gente coloca maiúsculo, tá? Pessoa. Então eu tenho uma classe chamada pessoa, eu tenho um construtor, eu preciso criar atributos, que são as características. Eu tenho que colocar esse this aqui, ó, ele representa o quê? A instância que for gerada a partir da classe, ela vai ter o seu próprio valor. Então, eu posso criar vários objetos pessoa, e cada pessoa vai ter o seu valor. Então, esse this representa que vai pertencer a ele mesmo, tá? Ao próprio objeto, tá bom? Então, olha só. Esse cara aqui, eu vou colocar vazio, tá? Então, eu estou colocando o nome da pessoa vazio. Aqui embaixo, eu vou colocar outro this e vou colocar a idade. Igual. A idade, se ela for número, eu posso colocar assim, ó, o 0.
Ok? Se eu colocar assim, ó, a idade vai ser o quê? Vai ser um texto, né? Então, tudo que está entre aspas é considerado texto, ok? Então, olha só. Então, vou colocar aqui o 0, beleza? Se eu salvar aqui, ó, eu já tenho uma classe, galera. Eu tenho uma classe com 2 atributos. Então, eu tenho o atributo nome e tenho o atributo idade. Beleza. Mas essa classe, por ela mesma, ela não faz nada. Então, para essa classe ser executada, eu preciso criar o objeto dela, tá bom? Aqui no JavaScript, para eu criar uma variável, eu posso usar o let, eu posso usar o var, ou eu posso usar o const, tá bom? Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhe em uma outra oportunidade, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o conceito da orientação a objetos, tá bom? Lá no Visual G, eu poderia fazer muito bem assim, ó. Aqui eu vou ter o var, ok? Ter o var, ele não quer deixar. Tá, o var, aí eu coloco assim, ó, nome, 2 pontos, caractere, né? Gente, aqui o Visual Code aqui, ele tenta ajudar, mas nesse caso ele está atrapalhando. Então, vou colocar como comentário isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Se fosse no Visual G, essa estrutura eu teria que fazer assim, ó, nome, né? E idade, beleza? Também caractere. Maravilha. Só que na programação comercial, gente, nós não usamos isso aqui, tá bom? Nós temos que criar o quê? Uma estrutura. E essa estrutura é a minha classe. Aqui, ó. Por quê? Porque eu posso reaproveitar esse código e gerar vários objetos. Então, eu posso criar várias pessoas aqui, tá? Então, como que eu faço para criar um objeto do tipo pessoa? Eu faço assim, ó, let, posso até colocar assim, ó, Flávio, né, igual a new. Esse new, ele representa o método construtor, tá? Então, nesse momento que eu uso new, eu estou criando um objeto do tipo classe. Então, qual é a minha classe? Pessoa, ó, seria assim, ó, ok? Então, eu estou criando uma pessoa chamada Flávio, tá bom? Eu poderia reaproveitar aqui e criar um outro objeto chamado Maria. Então, a partir daqui, ó, eu posso criar vários objetos, certo? Aí eu faria dessa forma, ó, Flávio, ponto. Quando eu clico em ponto, repare que ele mostra para mim aqui, ó, a idade e o nome. Por quê? Porque são os atributos da classe. Então, se Flávio é uma cópia, é uma instância da classe, ele vai ter tudo que a classe tem, ok? Então, se eu colocar assim, ó, Flávio.nome, eu vou dar um valor para o nome, né? Como ele é texto, posso colocar assim, ó, Flávio Mota. Flávio, ponto, idade. Ele vai receber a idade do Flávio, 42, tá? Então, olha que bacana, gente. Eu tenho aqui 2 objetos, tá bom? Nesse caso aqui, eu só usei Flávio, mas eu poderia usar Maria. Ó, eu estou reaproveitando aqui, ó, Maria.nome. Posso chamar essa Maria aqui, ó, Maria de Jesus, né? E Maria.idade. Beleza? Olha só, galera. Então, de forma comercial, vocês vão programar desta forma, tá? Que é a forma orientada a objetos. Se você abrir um código aí de qualquer aplicação, você vai ver isso aqui, certamente. Tudo bem? Tudo bem, galera? Estão conseguindo entender aí? Não, Matheus, o ponto e vírgula, ele não é obrigatório, tá bom? Eu posso colocar, não tem problema. Mas no JavaScript não é obrigatório. Ele é obrigatório no TypeScript. Ô, Flávio, Oi, no fala, Renato. caso, no caso, isso aí é como se fosse a função, né, no Visual G, né? Isso, exatamente. Os métodos são as funções, né? É que Uhum, aqui nós chamamos de métodos, né? Métodos com retorno e métodos sem retorno. certo. Tudo bem, galera? Alguém quer perguntar? Pessoal, não perca o fio da meada, tá bom?
Não perca o fio da meada. Vocês estão entendendo o que é classe, o que é objeto, o que é atributo? Isso é mega importante. Tudo bem? Maravilha. Vamos fazer então esse negócio funcionar? Ó, repare que aqui, ó, eu tenho um arquivo JS, certo? E aqui eu tenho um arquivo HTML. Então eu vou chamar esse arquivo lá no meu HTML e vou passar, né, esses dados aqui, ó, para ser exibidos nos alerts, tá bom? Tudo bem? Vamos lá então. Eita, tá. Beleza, então olha só. Criei a minha classe, criei os meus objetos. Eu posso fazer assim, ó. Vou dar um alert aqui, ó. Alert. O alert, galera, ele é uma saída de dados, tá bom? Então eu posso colocar assim, ó. Flávio.nome. Então isso aqui quer dizer o quê? Ele vai mostrar na tela, é uma saída, tá? Vou colocar aqui, ó. É uma saída de dados do JavaScript, tá bom? Na verdade, não é do JavaScript, né? É do próprio navegador. Isso é como pop-up, né, Flávio? Isso. Navegador. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou aqui no meu HTML. Galera, para eu gerar um HTML básico, pessoal, quem não conhece HTML, depois eu vou apresentar o meu curso de HTML para vocês, tá bom? Ó, Ctrl, espaço. Se você vier aqui, ó, HTML Simple, olha que legal, ele te monta uma estrutura já pronta, ó, tá? Você não precisa saber isso aqui agora, tá, gente? Se você conhecer HTML, maravilha. Mas se não conhecer, não tem problema. Eu quero que vocês entendam que esse arquivo aqui, ó, ele vai ser executado dentro desse HTML, ok? Então, para que isso aconteça, primeiro eu tenho que importar ele aqui, ó. Eu vou importar ele aqui, eu vou tirar esse main.js e vou colocar o PO. Aqui, ó. PO.js. Maravilha. Pronto. Se eu executar esse HTML no navegador, o que, que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar Flávio.nome, que no caso aqui, ó, Flávio.nome é Flávio Mota. Ok? Vamos lá, então. Tá? Deixa eu executar aqui. Vamos ver. Olha lá, galera. Olha só a saidinha que ele deu aqui, ó. Flávio Mota. Entenderam? Então eu construí toda uma classe, né? Gerei os objetos e mostrei na tela o que eu preciso, tá? Se eu precisar mostrar a idade do cara, eu venho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar um alert para Flávio e vamos dar um alert para Maria, porque a Maria também existe o objeto Maria. Então, Maria.nome. Então, nesse caso aqui, eu vou ter dois alerts, né? Eu vou colocar o nome do Flávio e depois o da Maria. Vamos ver? Vamos atualizar isso aqui, ó. Dá um F5, ó, Flávio Mota, dá um OK, Maria de Jesus. Tá vendo? Então, eu tenho dois objetos no meu sistema. Eu tenho Flávio e tenho a Maria. Maravilha, galera? Dá um OKzinho aí, rapidão, quem entendeu? Tudo bem. Ô Quem entendeu? Flávio, qual o comando para Ah, gerar já essa programação base do HTML? tá. No Visual Code, você dá um Ctrl espaço. Outro espaço, né? Isso, desde que o arquivinho tem que ser .html, tá? Ok. Quando você criar o arquivo aqui, ó, ele tem que estar .html, senão ele não vai rodar. Tá bom? Maravilha? Bom, vamos lá, vamos seguir agora. Ó. Então, eu mostrei a classe, né? Eu mostrei os atributos. Vamos criar os métodos. Pessoal, olha que legal, ó. Vamos criar um método. Esse método, ele é uma ação que a minha classe pessoa vai gerar, tá? Então, eu vou chamar esse método aqui de mostrar dados. Então, eu vou mostrar os dados da minha classe pessoa, tá? Que são os atributos. Então, olha só. Aqui dentro, eu posso colocar qualquer código JavaScript, beleza? Eu vou colocar um alert de novo, só para mostrar a saída, e vou colocar assim, ó. Nome, espaço. Eu vou colocar aqui um sinal de mais para concatenar, para juntar o texto, né? E o meu atributo. Vou colocar assim, ó, this. Eu tenho que usar o this, tá? This.nome, beleza? Mais
colocar aqui, ó. Idade. E vou colocar aqui. Bis. Ponto. Idade. Beleza. Olha que legal, galera. Toda vez que eu quiser mostrar todos os dados do meu objeto, eu não preciso mais fazer isso aqui, ó. Não preciso, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar esse método aqui, ó. Tem que chamar essa ação da classe, né? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, ó, Flávio ponto mostrar dados, tá vendo, ó? Eu vou abrir e fechar parênteses. Pronto, só isso. Se eu fizer isso, ele já mostra todos os dados do Flávio para mim. Vamos ver? Vamos testar aqui, ó. Ó. Olha que legal, galera, ó. Olha o que ele fez, ó. Nome Flávio, idade 42. Tá vendo? Então, essa forma, galera, de programar orientado a objeto, ela é muito estilosa, né? O mercado dá muito valor para isso. Então, você primeiro aprende a lógica de programação, depois você aprende a orientação a objetos, que aí é o checkmate. Aí você aprende qualquer coisa que você imaginar, tá bom? Desde que você entenda que essa estrutura de dados aqui, ó, eu posso gerar várias cópias dela aqui, ó. Eu posso vir aqui, gerar outro objeto, ó, let Renato igual a new. Esse new diz que eu vou gerar uma nova pessoa. Pronto, nova pessoa. Aí aqui embaixo, se eu quiser mostrar os dados de Renato, é claro, né? Eu tenho que cadastrar aqui o Renato. Então, ó, Renato, o nome, que eu posso chamar de Renato mesmo, né? Se quiser, não tem problema. Renato, ponto, idade. Sei lá, o Renato deve ter uns 50 anos já, gente. Tá doido? Eu tenho 15, ó. Olha lá, rapaz. Então aqui, ó, vamos mostrar todo mundo, então, ó, eu vou mostrar aqui, ó, Flávio, ponto, mostrar dados, né? Renato, ponto, mostrar dados. Eu vou mostrar os dados de cada objeto. Olha que legal, gente. Eu estou reaproveitando a minha classe, né, para vários objetos. Então aqui, ó, salvo, volto para o meu, atualizo aqui, ó, primeiro o Flávio, depois o Renato e depois a Maria. Então ele pega a informação de cada objeto que ele gerou. Beleza? Tranquilo? Classe, atributos e métodos. Deixe seu ok aí, galera, por favor. Se tiver dúvida, pergunta, tá, galera? É muito importante vocês, nesse momento, entender o que eu estou falando. Tá bom? Entender a orientação a objetos. Porque você pega um curso de Java por aí, os caras já enfiam Java direto, não explica o que é nada, né? Ele vai te passar Java. O conceito da orientação a objeto, você já tem que ter. Ok? Maravilha. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Cadê? Então nós falamos dos métodos, né? Dos objetos. Aqui eu tenho um exercício que é exatamente o que eu acabei de passar para vocês, ó. É exatamente. Olha só o enunciado, ó. Criar uma classe pessoa com os seguintes atributos: nome, RG, CPF e telefone. Tá aqui, ó. Nome, RG, CPF e telefone. São os atributos da minha classe, ok? Aí ele diz assim, ó, dois métodos. O primeiro método deve dizer olá. E o segundo deve aparecer na tela andou. Então, crie dois objetos, né? Tá aqui os métodos, ó, falar, tá vendo? Ó? Então, quando chamar o falar, vai aparecer na tela olá e o nome do objeto, tá? E se eu chamar o andar, ele vai mostrar na tela o nome da pessoa e andou, tipo Flávio andou, ok? Aqui eu estou criando dois objetos, pessoa 1 e pessoa 2, são new, né? Novas pessoas, ok?
Aqui eu estou atribuindo os valores e aqui eu estou chamando os métodos falar e andar de cada objeto. Pessoal, se você olhar esse código, se você entender esse código, você está de parabéns, tá bom? Se você nunca viu a orientação a objetos e entender isso aqui, ó, você matou a orientação a objetos, toda a parte inicial dela. Tudo bem, galera? Todo mundo entendeu esse código aqui? Todos entenderam? Sim. Olha, vocês estão muito espertos, hein? Estão ligeiros hoje. Beleza, Germano, Artêmio. Pessoal, não fique com vergonha, tá bom? Se tiver dúvida, ó, esse é o grande momento, né? Esse é o grande momento de errar e perguntar. Beleza? Maravilha. Então, segue. Eu tenho aqui um outro exercício, mas eu vou deixar que vocês olhem depois, tá? Esse exercício 2 aqui, ó. Ele é um pouquinho mais complexo, tá bom? Mas eu deixo aí para vocês estudarem em casa, para a gente avançar aqui na aula. Então, vamos lá. Vamos falar de herança. Pessoal, o conceito de herança, ele é um dos pilares da orientação a objetos, tá bom? Então, olha só esse modelo aqui, ó, esse gráfico, vamos ver, vamos entender essa imagem aqui, né? Então, eu tenho uma classe chamada pessoa. Essa classe, ela tem um atributo nome, ela tem um atributo telefone e ela tem um atributo endereço. Maravilha. Mais embaixo aqui, eu tenho duas outras classes, que é pessoa física e pessoa jurídica. Repare que pessoa física tem RG e também tem um CPF, tá? O PJ, ele tem o CNPJ e o IE, que é a inscrição estadual. Mas repare na imagem que eu estou linkando, né, esses objetos aqui, ó, essas classes. Então, nós chamamos de herança. Então, por exemplo, PF, ela vai herdar de pessoa. Se ela vai herdar de pessoa, então ela vai ter o nome, o telefone e o endereço. Ela vai ter todos os atributos de pessoa. E vai ter os seus próprios atributos, que é o RG e o CPF. Então, se eu criar um objeto de PF, esse objeto eu posso colocar nome, telefone, endereço, RG e CPF. Então, ele vai ter 5 atributos, 2 próprios, né, e 3 que ele herdou da sua superclasse, ó. Então, quando uma classe tem subclasses, nós chamamos de superclasse, ok? Mas eu tenho mais aqui, ó. Mas eu tenho mais agora. Eu tenho outras duas classes aqui embaixo, ó. Classe amigo e classe parentes. Beleza? Repare que amigo tem o atributo blog. Parentes tem o e-mail. Então, se eu criar um new, fizer um new parênteses, o que vai acontecer, galera? Esse objeto ele vai ter o e-mail, ele vai ter o CPF, ele vai ter o RG, ele vai ter o nome, o telefone, o endereço. Então, é um herdando do outro, tá? Herança, o conceito de herança é basicamente o conceito real, né? Então, eu vou herdar características do meu pai, né? Eu vou herdar características da minha mãe e assim por diante. Que herdou do meu avô e assim sucessivamente, ok? Como que eu faço a herança lá no JavaScript? Vamos entender aqui, ó. Então, eu vou ter a classe pessoa. Essa classe, ela vai ter o seu construtor, né? Com seus atributos. Repare que a classe pessoa, ela tem também o método falar, beleza? E aqui eu tenho a classe PF, ó. Classe PF, quando eu digo que uma classe herda da outra, aqui no JavaScript e também no Java, eu uso a palavra extends, tá vendo? Ó? Então, PF extend pessoa. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ter os atributos e o método da classe pessoa. E aqui eu tenho o construtor. O construtor ele tem algo diferente agora. Por quê? Porque o construtor ele constrói o objeto da própria classe, né? Ele gera esse objeto.
Então, quando eu digo assim, ó, new, eu estou executando esse método construtor aqui, ó, que vai gerar o meu objeto, ok? Beleza. Repare que aqui eu tenho assim, ó, super arguments. Esse super aqui, ó, ele está buscando, né, esses caras aqui, ó. Então, se eu quiser usar na minha subclasse, os atributos, além do extends aqui, eu tenho que colocar o super arguments, que ele busca, né, o nome, o telefone e o RG. Ok? Do lado direito aqui, eu tenho a classe PJ. Repare que aqui é PJ e aqui é PF, tá vendo? Ó? PJ, ela tem CNPJ e inscrição estadual. Porém, ela vai herdar também, ó, o nome e vai herdar o telefone de pessoa. Então, essa classe pessoa, ela é superclasse de PF e PJ, certo? Exatamente como está aqui, ó. Né? Eu repliquei essa imagem lá no JavaScript, tá bom? Peraí, galera. Certo? Maravilha. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar no nosso construtor, tá? E vamos fazer assim, ó. Vamos apagar tudo isso aqui, tá bom? Tá, peraí. Vamos apagar isso aqui. Nossa, meu mouse está muito ruim. Então, olha só. Vamos criar uma classe chamada PF. Class PF extends, tá vendo? Ó? Extends pessoa. Então, eu estou, né, estendendo pessoa. Ok? Então, essa classe aqui, PF, ó, ela já possui, né, conforme os slides aqui, ó, ela já possui o nome e o telefone. Então, esse atributo e esse atributo já está aqui dentro implicitamente, ok? Então, eu vou colocar aqui o meu construtor, ele é um método. Esse construtor, eu vou criar aqui o RG e o CPF, né? Então, this.rg, vou colocar aqui aspas, aspas, tá? Porque RG é texto. This.cpf, e também é texto. Maravilha? Então, para eu utilizar efetivamente esses caras aqui, ó, da minha classe mãe, superclasse, né? Eu tenho que usar o super, né? Super 3 arguments. Então, vamos lá. Esse super aqui, ó, ele é um método, tá bom? Que está dentro do outro método, que é o construtor. Então, ele tem que estar aqui, ó. Ó, super, né? Aqui dentro eu ponho 3 e os argumentos. Então, dessa forma, essa classe aqui ó, já consegue puxar, né, informações aqui da pessoa. Então, de que forma? Vamos criar aqui um objeto, ó, let objeto pf igual a new pf, que é a classe. Então, eu estou criando um objeto da classe pf. Repare o seguinte, ó, objeto pf ponto. Pessoal, olha que bacana, ó. A idade e o nome não está aqui dentro, ó. Mas ele aparece para o objeto. Por quê? Porque ele usou o conceito de herança. Ele herdou da sua superclasse, né? Então aqui pf ponto. Vamos colocar aqui, ó, nome. Então, pessoa aqui, eu vou chamar de João. João. Então, esse atributo aqui, ó, o nome, repare que ele não está aqui dentro, ó. Ele usou o conceito de herança e foi buscar onde? Aqui em cima, ó, tá? Esse é um pilares mais importantes, tá bom? Da orientação a objeto, galera. Então, se eu quiser agora mostrar aqui, vou dar um alert, ó. Alert, né, que é a minha saída. Assim, ó, nome, concatena com o objeto pf, ponto nome. Nesse caso, ele vai mostrar para mim lá na tela, né, aqui no HTML,
é aqui, ó. Opa, cadê? Vamos abrir outro. Vamos aqui, ó. Volta isso aqui. Vamos rodar aqui, ó. Ó que legal, ó. Ele já trouxe o objeto certinho para mim, ó. Objeto João e já mostrou o seu nome. Beleza? Pessoal, pergunta, galera. Pergunta sobre herança. E aí? Difícil, fácil, mais ou menos? Deu para entender? Esses conceitos são muito importantes, tá, galera, para vocês. Beleza? Tranquilão? Maravilha, maravilha. Muito bom. Bom, vamos voltar aqui no nosso slide, né? Pera aí, galera. Essa tela aqui tá muito apertada, tem muita coisa aqui. Beleza, então esse aqui é o conceito de herança, tá bom? Agora eu tenho aqui, ó, um exercício. Esse exercício, olha só, gente, ele vai usar o conceito de herança, tá bom? Só vamos entender aqui esse exercício. Então aqui eu tenho três classes, tá? Eu tenho a classe carro, eu tenho a classe carro passeio, né? E tenho a classe carro de carga, tá bom? Então, quem é a superclasse aqui? A superclasse aqui, ó, é carro, tá? Então, o carro, ele vai ter, todos os carros vão ter marca, motor e cor. Então, esses três atributos aqui, e esses dois métodos aqui, ó, de acelerar e frear, ele vai ser usado aqui, ó, na classe passeio, carro passeio, e na classe carro carga, tá bom? Então, cada classe tem os seus próprios atributos e está usando o atributo da superclasse, ok? Está usando, né, os atributos da superclasse. E também está usando os métodos. Então, essa classe carro aqui, nós chamamos de classe modelo, né? Superclasse, que ela vai servir de base para outras classes. Tá bom? Tranquilo? Aqui do lado direito, bem aqui no lado direito, ó, nós temos aqui a criação de um carro, tá vendo, ó? Let carro 1 igual a new carro de passeio. Esse carro, ele vai ter a marca Fiat, ele vai acelerar e ele vai frear. O carro 2, a mesma coisa, ó. O carro 2, ele tem esse campo máximo aqui, ó, máximo carga, ele só pertence ao carro carga, tá? Ele não pertence ao carro de passeio. Então eu posso criar vários objetos diferentes usando a mesma superclasse. Isso que é bacana. Eu consigo reaproveitar muito o meu código, tá bom? Pessoal, analise esse código e vejam se vocês conseguem entender esse código. Bom, de verdade, analise o código. Se você entendeu, maravilha. Se não entendeu, pergunta, professor, por que que isso é isso, né? E por que que não é aquilo, tá bom? Eu vou dar 2 minutos para você avaliar esse código aí, tá bom? Eu vou tomar uma água aqui rapidinho, avalie o código, e se você realmente entendeu tudo que eu falei até agora, tá tranquilo. E aí, galera? Dá o feedback de vocês. Vamos lá.
Beleza, Germano. Continua aí, tá, Germano? Continua aí, amanhã você completa. Danilo entendeu. Germano também. Vamos lá, turma. Ô, Flávio, Opa! só, não é nem dúvida não, só para fixar. Aham. O construtor, qual a função dele mesmo? O construtor, ele Não, constrói, função né? não, desculpa. Ele vai construir trabalhando O com as informações que ele tem do objeto. do objeto. Isso. Ok. Além do, ele vai construir os atributos do objeto, né? E o próprio objeto dentro ali da memória do computador. A função dele é construir mesmo, por isso ele chama construtor. Mas o nome construtor você que deu ou é já raiz já? Não, já é raiz, é da própria linguagem mesmo, construtor. Beleza. Tá bom? Você pode E ver que esse. aqui, ó. Opa, quem Peraí, só um falou? minuto. Minha tela desligou aqui, só um minuto. De boa, tranquilo. Opa, boa noite, Breno. Tranquilo, Breno. Chegou, tá na hora certa. Daqui a pouco eu vou começar banco de dados, tá, gente? Que é Tem como bacana você pra botar um caramba pouquinho também. no. Claro, vamos lá no código? É isso. Aqui, no slide, né? Não, lá mesmo. Aí mesmo, aí mesmo. Certo. Esse let aí, o que que ele é mesmo? Então, o let, na verdade, ele é uma palavra reservada do JavaScript, tá? Aqui eu estou dizendo que eu vou criar uma variável, que é carro e carro 1, carro 2 são variáveis. Seria o mesmo que lá no Visual G eu declarar embaixo da palavra var. Lembra? Ah, tá. Tá? Então, Perfeito. no JavaScript, a gente usa o let. Pessoal, de novo, tá? Essa introdução aqui não é JavaScript, tá? É orientação a objeto, para que vocês entendam, tá bom? O carro, então, no caso, o carro é três classes aí, né? Carro, carro passeio e carro carga, é isso? Exatamente, são três classes diferentes. Três Beleza. classes. Perfeito. Tudo bem, galera? Perfeito. No caso, vai ser a superclasse carro, aí as Isso, subclasses carro passeio e carro carga, e os objetos carro 1 e carro 2. isso. Carro 1 aqui, ó, ele é uma cópia de carro passeio, tá vendo? E o carro 2, ele é uma cópia de carro carga. Ele é carga, Esses né? tênis aí, no caso, Ah, então você está falando, no caso, tipo assim, a classe é carro, então carro passeio é a extensão da classe carro, é isso? isso, perfeito. É o extends aqui, ó. Então é uma Ele subclasse, né? Isso aí, é né? isso. Toda vez que uma classe estender a outra classe, ela é uma sub. Sendo Uhum. sub, ela pode usar qualquer atributo e qualquer método aqui da classe carro, ó. Sim. Ela pode usar o acelerar, se ela quiser, e o frear, se ela quiser. E os atributos, claro. Ô, Flávio, Tranquilo? Opa, agora uma pergunta de estagiário. Se eu fala aí. quisesse fazer carro 1, que é o carro passeio, e Aham, fazer um carro 2, carro passeio, pode. ele entender e mudar esse carro 2 para carro 3, que é carro carga, e Aham, fazer um carro 4, carro carga. pode. Você pode criar vários carros do tipo passeio. E você pode criar vários carros do tipo carga também. Perfeito. Essa é a ideia da orientação a objeto, tá, gente? Reaproveitar o código. Então, por exemplo, imagine que uma empresa ela já criou um sistema. Você acha que o próximo sistema que ela criar, ela não vai usar muita coisa do primeiro? Reaproveitar o código? Com Sim. certeza. Com certeza. Por quê? Porque a base está ali, né? Eu posso criar uma classe no C Sharp e reaproveitar ela no Java, por exemplo. Eu faço a adequação e uso ela no Java. Acabou. Olha que bacana. Porque são bem compatíveis as duas linguagens, tá bom, gente? Bom, galera, os conceitos básicos da orientação a objeto são essas. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? É claro que a orientação a objeto ela tem muito mais coisas, tá bom, gente? Mas se você entendeu esse conceito essencial, né, que é a ideia que eu trouxe aqui para vocês, cara, vocês estão de parabéns, tá bom? Esse material eu vou disponibilizar depois. Vocês podem ler novamente, podem assistir a aula, né?
Essa aula, inclusive, eu vou deixar no YouTube depois para mais gente poder assistir, tá bom? E vocês indicarem, claro, né? Tudo bem, galera? Top. Maravilha. Bom, vamos falar agora de banco de dados, gente. Cara, olha, eu particularmente gosto muito de banco de dados, né? Eu gosto bastante de banco de dados. Então, se eu tenho um conceito de lógica, um conceito de orientação a objeto e tenho um conceito de banco de dados, eu já estou preparado para desafiar qualquer bootcamp aí que vier, que você vai conseguir fazer, tá bom? Eu não aconselho ninguém a entrar em bootcamp sem ter esses conceitos que eu passei para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de banco de dados relacional. Bom, galera, olha só. Eu vou trazer aqui para vocês 3 modelos, né? O modelo conceitual do banco de dados é o momento que eu faço a minha análise, desenho o meu banco de dados, tá? Depois do conceitual, eu vou gerar um modelo lógico. Então, o modelo lógico, ele vai complementar o conceitual, tá bom? E vai detalhar o que eu preciso realmente no meu banco de dados, ok? Depois, esse aqui, então, é o primeiro passo. Esse aqui é o segundo passo, para a gente modelar um banco. E aqui eu chego no terceiro passo. Repare que o terceiro passo é o modelo físico. Pessoal, hoje na web, o banco mais utilizado é o MySQL, tá bom? Então, por isso que eu vou usar ele como referência aqui para vocês. Então, essas são as 3 etapas fundamentais que vocês têm que saber. Fazer o conceito do banco, que é desenhar o banco, literalmente, ou no caderno, ou em algum software, tá? Criar o modelo lógico do banco de dados e depois criar o modelo físico, que é o código SQL, beleza? Então vamos lá, galera. Banco de dados relacional. O que é o banco de dados relacional? Hoje nós temos 2 grandes grupos de banco de dados, que é o relacional e o não relacional, o NoSQL, tá bom? Então, o relacional, ele trabalha com tabelas. Repare que aqui, ó, eu tenho tabelas, beleza? Então, todo banco relacional, que é o caso do MySQL, SQL Server, Oracle, Postgre, entre outros. Tem vários, tá bom? Então, ele basicamente trabalha com tabelas e os seus relacionamentos. E as tabelas, elas têm o quê? Ela tem as suas colunas, que nós chamamos de coluna, campo ou atributo. Pessoal, não confunda com o atributo da classe, tá? Se bem que são bem parecidos, tá bom? Mas aí é outra pegada. Então, eu tenho as 2 tabelas, que é a tabela empregado aqui, ó, e a tabela departamento. Beleza? Tá bom? Vamos lá. Então, o que é uma tabela, uma entidade, né? Então, se você ouvir falar de entidade, você já sabe que é uma tabela. Beleza? Repare que aqui a minha tabela professor, ela tem o atributo matrícula, ela tem o atributo nome, RG e CPF. Pessoal, isso aqui lembra muito a classe, né? Na verdade, a classe, ela é a modelagem do sistema, né? Da regra de negócio e tal. As tabelas é a modelagem de banco de dados. Elas são bem parecidas, inclusive elas se cruzam em determinado momento do projeto, tá bom? Beleza? Um atributo, né, ele é bem parecido com o atributo lá da classe, que são as características da minha tabela. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela chamada dependentes, e tenho aqui os atributos código do dependente, código do membro, nome do dependente, idade do dependente, tá? E cada linha dessa aqui, ó, nós chamamos de registro. Registro ou linha de cadastro, né? Ou então uma tupla. Beleza? Que é o nome mais técnico ainda. Maravilha. Olha só, todo atributo de tabela tem o seu tipo, exatamente como a classe. A classe, ela também tem seus tipos de dados, ok? E aqui eu tenho, além dos tipos de dados, eu tenho os tipos de atributos que uma tabela de banco de dados pode receber. No caso, eu tenho aqui o atributo do tipo simples ou atômicos, atributos compostos, atributo monovalorados, atributo multivalorados. Beleza, galera? Aqui tem a descrição de cada um. Depois vocês podem estar vendo isso aqui, tá bom?
Eu vou mostrar aqui um slide que talvez vocês consigam entender melhor. Que é esse cara aqui, ó. Mas antes de mostrar isso aqui, eu quero mostrar o seguinte. Toda tabela, ela tem que ter uma chave, que é a chave primária. Nós chamamos de PK, né? Primary Key. O que esse atributo representa na tabela? Ele é um identificador exclusivo. Então, o primary key, ele só pode existir um dentro de uma tabela. Então, por exemplo, você tem uma tabela cliente, cada cliente tem lá o seu código do cliente, né? Esse código ele não pode se repetir. Então, quando ele não pode se repetir, nós chamamos de chave primária, tá bom? E nós temos a chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Então, vamos supor que eu tenho uma tabela cliente, ó, tabela cliente aqui em cima, e tem uma tabela pedido. Então, aqui, ó, cliente e pedido. O código do cliente, ó, aqui é o código do cliente. Então, aqui ele é PK. Ele é uma primary key. Por quê? Porque o código do cliente não vai se repetir nessa tabela aqui, ó, nunca. Todo código tem que ser único, exclusivo. Então, nós chamamos de chave primária. Mas esse código aqui, ó, ele vai ser cadastrado também em pedido. Por quê? Porque quando um cliente faz um pedido, o que acontece? O código deles tem que estar relacionado, né? Eu tenho que fazer uma relação entre o cliente e o pedido. E essa relação ela é feita através da PK, chave primária, e da FK. Então, esse código aqui do cliente, ele vai ser PK na tabela cliente e vai ser FK na tabela pedido. Por quê? Porque um cliente, ele pode fazer vários pedidos. Então, eu posso ter o código do cliente aqui, ó, repetido várias vezes, mas aqui eu não posso, ok? Esse é o conceito básico aí da chave primária e chave estrangeira, beleza? E aqui eu tenho um resuminho, ó, do que é cada coisa. Então, aqui eu tenho tabela empregado, tabela projeto e tabela cliente. Repare que cada tabela aqui, ó, cada entidade tem uma bolinha preenchida em azul, tá vendo? Ó? Essa bolinha, geralmente, são as chaves primárias que eu tenho na minha tabela, tá? Então, aqui eu tenho um atributo determinante. Esse atributo aqui nós chamamos de chave primária. Nós temos o atributo simples, que é o atributo normal, convencional, né, que recebe apenas uma informação dentro de um registro. Nós temos o atributo composto. Pessoal, olha só, o atributo composto, como o próprio nome diz, né, ele é composto por vários outros atributos, ok? E nós temos o atributo multivalorado. O que é isso? É quando um atributo pode receber vários valores. Por exemplo, telefone. Telefone, eu posso ter vários telefones, né? Celular, telefone do trabalho, de casa. Então, nós chamamos de multivalorados. Ok? Então, eu vi que tem aqui uma perguntinha. Tem alguma pergunta aí, gente? Ou eu confundi? Galera, alguma pergunta aí? Não, acho que foi porque a Thalita entrou mesmo, professor. Ah, tá. Fala, Thalita, boa noite. Reclamei no grupo lá, ninguém aproveita suas aulas, você é louco. Pois é, né? Fala aí, Renato. É complicado. Boa noite, professor. Boa noite. Pessoal, olha só. Todo esse conceito que eu passei para vocês, ele é referente ao banco de dados conceitual, tá bom? Nós não entramos em nada prático ainda, né? Então, são os conceitos que vocês devem, com certeza, saber. Deu para entender até agora, galera, o que é uma tabela, o que é um campo, né, um atributo, o que é uma chave primária, né? Principalmente, o pessoal se perde aí, uma chave estrangeira e por aí vai. Como é que tá aí? Dá um okzinho aí para mim, né? Eu preciso do feedback de vocês aí. Vamos lá, galera. Não vamos dormir não, hein? Você vai falar alguma coisa de... Pode falar, Matheus. Fugiu agora, Ai, caramba, o nome é... As 3 tabelas. Relação?
Não é. Ah, cara. Você faz o Lucas, levantamento de tudo que você precisa e você coloca em três, F1, F2, FN. Eu não sei se o nome desse. Acho que é Ah, relação, tá. né, Fábio? Não, você está falando de normalização. Normalização, isso aí. Isso. Nesse momento eu não vou falar, tá? Porque é algo mais complexo de entender. Então, antes disso, vocês precisam ter mais conceitos para chegar na Então, normalização. beleza. Né? Tranquilo. Normalmente, quando você consegue desenvolver muito bem uma tabela, né? Criando os seus atributos certinho, chave primária, a normalização ela é quase que automática, nesse caso. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui, povo. Vamos falar de relacionamentos. Então, eu tenho alguns relacionamentos, né, mais utilizados aí na modelagem. Lembrando que isso aqui ainda é modelagem de dados. Eu tenho o relacionamento de N para 1. Tá? O que é um relacionamento primeiro, né, gente? Eu tenho que saber o seguinte. Eu tenho que saber quantas instâncias, né, da tabela produto pode conter dentro de tipo de produto. E quantas instâncias de tipo de produto eu posso ter dentro de produto. Essa é a relação, tá? E a relação, nós usamos o 1 para 1, 1 para N e N para N, beleza? Eu vou explicar já já para vocês mais detalhado, tá? Então, olha só, gente, quais são os principais objetos de um banco de dados relacional? Então, primeiro são os registros, compostos pelas colunas, né? Nós chamamos de registro, tupla, ou linha, né, de dados, tá bom? E também o diagrama de entidade e relacionamento. Se você reparar, esse cara aqui, ó, é o mesmo que está aqui, tá? Só que agora nós estamos falando de DER. Pessoal, quem já fez faculdade, né, já ouviu falar do DER. O que é o DER? O diagrama de entidade e relacionamento. Ele é composto por esses quadradinhos aqui, retângulos, na verdade, né? Esses retângulos, ele representa a minha entidade, a minha tabela, tá? E o losango representa a minha relação, tá bom? Já volto em relação com vocês. Eu tenho também um MER. O que é o MER? Eu ouvi falar bastante também em MER, tá? É o MER e o DER, né? A gente até brincava na faculdade que é o MER-DER, né? Então, nós temos o modelo e temos o diagrama. São coisas diferentes. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um modelo, né? Ou melhor, eu tenho o diagrama. O diagrama ele é mais básico, tá? E aqui eu tenho o modelo de entidade e relacionamento. Tá bom, galera? Beleza. Vamos falar agora então das relações, né? Que são as famosas cardinalidades. Pessoal, nesse momento aqui é onde a maioria dos alunos se perde em banco de dados conceitual. Ele tem que entender muito bem o tipo de relação de 1 para 1, de 1 para N e de N para N. É o que nós vamos ver agora, tá? Então, olha só. Vamos entender a cardinalidade de 1 para 1. Então, 1 para 1 é quando uma instância desse lado só pode conter uma instância desse lado. E vice-versa. Volta aqui, ó. Uma desse lado só pode conter uma desse lado. Então, se eu perguntar assim, ó, pessoal, um estado, a pergunta é sempre do lado 1, tá? Um estado pode possuir quantas capitais? Apenas uma capital, né? E uma capital, ela pode estar em quantos estados? Também só em um estado. Então, nesse caso aqui, nós temos as famosas, né, relação de 1 para 1. Tá bom? Beleza? Talvez essa seja mais fácil de fazer, de resolver. Nós temos aqui a cardinalidade de 1 para N. Então, olha só. Um país pode conter vários estados. Vários estados, que é o N aqui, ó. Estado N. E um estado, ele pode ter, ou melhor, ele pode estar, né, em apenas um país. Eu não posso ter o estado de São Paulo nos Estados Unidos, na Inglaterra, não. O estado pertence a apenas a um país. Ok? E nós temos a outra cardinalidade,
que é a cardinalidade de N para N, ou então muitos para muitos, tá bom? Então, olha só. Um estado, pergunta é sempre do lado 1, tá? Um estado pode ter N habitantes. N habitantes. E um habitante, ele pode estar em vários estados, gente. Ele não está restrito a um estado. Ele pode morar em vários estados que ele quiser. Bom? Então, uma instância de habitante pode conter várias vezes em estado, e uma instância de estado pode conter várias vezes em habitantes. Então, esse momento aqui é um momento muito importante, né? Para vocês entenderem. Na verdade, vocês só vão entender isso aqui direitinho na prática, criando um estudo de caso, que é o nosso próximo caso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tá. Vai ser o nosso próximo passo. Mas primeiro eu quero saber, né, se vocês realmente entenderam aí o que é, né, a cardinalidade. Né, galera? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Alguém já mexeu com banco de dados aqui alguma vez? Sim. Beleza. O Wellington, o Germano não, Fernandes também não, Thiago. Eu já, A maioria, professor, também. o Renato já. Acho que a Thalita também, né? Beleza, maravilha. SQL, antes de entrar na ITEC, eu mexia, Flávio. Isso, então vamos chegar lá. Vou dar uns exemplos de SQL para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos seguir aqui. Olha só. Repare que esse estudo de caso aqui, ó, esse aqui é o modelo conceitual, tá bom? Então aqui, ó, aplicar o conceito de abstração é transformar o resultado da análise em um modelo chamado conceitual. Então, por exemplo, galera, imagine que eu sou um analista de sistemas e preciso criar um sistema para uma escola, né? Então, qual que é a primeira etapa que eu tenho que fazer? Bom, a primeira etapa que eu tenho que fazer é uma análise. Nós chamamos de análise, né, de requisitos. Saber o que aquele cliente precisa. Maravilha? Baseado na minha análise, eu vou levantar as tabelas que vão compor o meu banco de dados. Eu tenho que ter a percepção do que é uma tabela e o que vai ser um atributo. Tá? Então, todo objeto que compõe aquela regra de negócio vai virar uma tabela. Então, se eu tiver mais que um registro, né, mais que um registro de alguma coisa, eu preciso criar uma tabela. Então, por exemplo, em uma escola, eu vou ter mais que um professor. Então, eu preciso de uma tabela professor, ok? Na escola, eu vou ter mais que um aluno. Pelo menos eu pretendo, né, ter mais que um aluno. Então, eu preciso criar uma tabela. Vou ter mais que uma turma? Também sim, tá? Então, turma representa um objeto. Por quê? Porque uma turma, ela pode ter várias características, vários atributos. Da mesma forma que o professor e o aluno. Tá bom, gente? Então, esse aqui é o modelo conceitual de um banco de dados relacional, tá? Depois que eu encontrei as entidades, eu preciso encontrar as relações. Quem relaciona com quem, tá? Aluno relaciona com turma, professor relaciona com turma, aluno relaciona com professor. Então, tudo isso eu tenho que ter essa percepção no momento, tá bom? No momento de fazer o meu modelo conceitual. Beleza? Esse modelo, ele é o mais importante, tá, gente? Da análise e da modelagem, porque a partir dele eu consigo gerar esse cara aqui, ó, que é o modelo lógico. O modelo lógico, ele é uma cópia, né? Uma cópia fiel do meu modelo conceitual, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Repare que aqui, ó, as minhas tabelas, ela tem apenas dois atributos. Um é a chave primária e um atributo qualquer. Tá? Nesse momento, eu não preciso colocar vários atributos. Preciso colocar a chave primária e mais um só para identificar a tabela. Agora, no modelo lógico, eu tenho que complementar. Repare que aqui, ó, as tabelas têm mais campinhos, né?
Então aqui eu tenho ó, a matrícula, o nome, o RG, o CPF, eu não tenho no anterior. Então nesse momento é hora de fazer o quê? De completar o que eu tenho de atributo para a minha tabela. E se eu usar um programa, no caso aqui eu usei o BR modelo, ele vai gerar automaticamente para mim, ó, as chaves primárias, tá vendo, ó? Chavinha dourada é primária, e essa chave aqui, ela é estrangeira. Pessoal, alguém quer falar? Ô, Flávio, esse 0 para N aí, que significa? O 0 para N é a cardinalidade. Sim, mas aí você mostrou pra gente de 1 para N, né? Ah, tá. Não, isso aqui é a cardinalidade mínima e a máxima, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, que é um pouquinho complexo. Não, já deu para entender, já. Tá bom? Mas, repare que aqui, ó, ele tem 2 valores, né? Uhum. Então, é o máximo e o mínimo. Eu estou trabalhando agora com o máximo. Tá? Em um outro momento, eu vou explicar para vocês aí o mínimo, para não ficar mais complexo ainda, tá bom? Beleza. Então, olha só, galera. Se eu estou usando uma aplicação que me ajuda, né, ele vai gerar o modelo lógico de forma automática para mim. Isso que é bacana. Como eu usei o BR modelo, eu criei esse modelo aqui, né, que é o conceitual. Eu pedi para gerar o modelo lógico, ele gerou para mim. Eu acrescentei os atributos que eu não tinha. E, de quebra, eu coloquei ainda os tipos de dados, ó. Integer, varchar, tá vendo, ó? Né? Que são os inteiros e o varchar é texto, ok? Então ele já faz isso para mim automático. Aí, depois que eu terminei o modelo lógico, pessoal, olha que bacana, ele gera para mim isso aqui, ó. Ele gera o SQL, ele gera o código. Então, se eu conseguir modelar muito bem o meu banco de dados e transformar esse modelo de dados em um modelo lógico muito bem feito, esse SQL aqui, ó, isso aqui é código SQL, tá, gente? Para quem não conhece, isso aqui é o código que a maioria dos sistemas usam em banco de dados. Então, ele vai gerar isso aqui para mim automático, e eu vou simplesmente copiar esse código aqui, esse e esse, e vou executar dentro do MySQL, tá bom? É que eu não tenho aqui o MySQL instalado para eu mostrar para vocês, mas é basicamente isso. Beleza? Pessoal, aqui é um exercício, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma clínica, né? Então, aqui ó, eu gerei os 3 modelos, o meu banco de dados está pronto. Conceitual, lógico, e criei o código. Maravilha, basicamente é isso, tá? O banco de dados. E aqui eu tenho um estudo de caso, galera. Esse estudo de caso é de uma clínica médica, tá bom? Então, baseado nesse estudo de caso, eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Mas depois vocês podem parar uma horinha em casa e tentar resolver sozinho esse estudo de caso aqui, ó. Então, diz assim, uma clínica médica necessita controlar as consultas médicas realizadas, ok? Marcadas pelos médicos a ela vinculada. Assim como acompanhar quem são os pacientes atendidos. Correto? Então, olha só, ao levantar os dados para a construção do sistema, foi informado que para cada médico da clínica, né, mantém-se uma ficha. Então, entenda a ficha como uma tabela, né, gente? Então, olha só, o que vai ter aqui na tabela médico? O CRM, o nome, o endereço e a especialidade. Geralmente, quando o pessoal que trabalha, os analistas de banco de dados, vão construir o banco de dados, eles já recebem do analista de negócios um documento parecido com esse aqui, ó. Olha, eu quero que você modele esse estudo de caso para mim, tá bom? Então ele vai descrever para você o que é preciso na tabela paciente, nome, endereço, data de nascimento, né? E informações sobre o diagnóstico do paciente, tá? Então, esse aqui é um estudo de caso basiquinho, tá bom? Que ele vai gerar esse cara aqui, ó. Então, baseado naquele estudo de caso, eu criei o modelo conceitual, a tabela médico, a tabela consulta e a tabela paciente. E apliquei os atributos para cada uma delas. Então, eu desenhei isso no BR Modelo, de novo, tá? De posse desse modelo, o próprio BR Modelo vai gerar para mim esse outro aqui, ó, que é o modelo lógico, né,
do banco de dados. Tá bom? O modelo lógico é onde eu acrescento as informações que eu preciso e onde também eu vou determinar as minhas chaves estrangeiras aqui, ó. Então, repare que aqui, por exemplo, ó, na tabela médico, o CRM do médico, ele é chave primária, PK. Por quê? Porque eu não tenho dois médicos com o mesmo CRM. É único, né? Então, aquele campo, aquele atributo que é único, eu posso utilizar como chave primária. E repare que aqui, ó, eu tenho também o CRM do médico na tabela consulta. Ó. Só que o CRM do médico aqui, ó, ele é cinza. Por quê? Porque ele é chave estrangeira. Então, na tabela consulta, eu posso ter várias consultas que o médico que tem um CRM tal fez, tá? Então, a ideia é essa, chave primária não se repete e chave estrangeira se repete na tabela que recebeu a relação, tá? E a chave primária, galera, ela é sempre o lado N, ó. Desculpa. Chave estrangeira é sempre o lado N. E a chave primária é sempre o lado 1. Então, nesse caso aqui, ó, é de 1 para N a relação, tá? Depois que eu criei o modelo lógico, aí eu vou gerar o modelo físico, que são os códigos propriamente ditos, os SQL, que eu vou executar dentro do meu SGBD, correto? Nesse caso aqui, ó, estou usando o comando create table, eu estou criando uma tabela chamada médico. Essa tabela ela tem um nome, uma especialidade, o endereço e o CRM. São os campos, né, os atributos da tabela. E o que está em azul aqui, ó, é o tipo de dados que cada tabela vai receber. O varchar, ele é texto, tá bom, galera? Ó, quando o campo é varchar, ele é texto, beleza? Aqui eu tenho um campo do tipo datetime aqui, ó, na consulta, né? Esse datetime, ele é do tipo data e hora, tá? E eu tenho aqui a chave primária. Olha que bacana. Para eu dizer que um campo é chave primária, eu coloco assim, ó, primary key. Para eu dizer que esse campo é estrangeiro na tabela consulta, eu ponho aqui, ó, foreign key, CRM, reference, médico, CRM. Então, eu diria para vocês que o modelo físico, que é a terceira etapa, é o mais fácil de todos. O mais difícil é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o mais difícil. Porque depois que eu construir esse cara aqui, eu vou gerar automático esse e vou gerar automático esse aqui. Tudo bem? Pessoal, tudo bem, galera? Estou falando aqui bastante, preciso ouvir vocês um pouco aí. Vocês estão entendendo toda a parte conceitual aí da modelagem de dados? Tranquilo, Flávio. Beleza. Bom, galera, olha só. Então, nessa trilogia, né, que começou aí na quarta-feira, nós vimos lógica de programação, nós vimos ontem e hoje orientação a objetos e modelagem de banco de dados. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? E hoje é a nossa última aula, vai se encerrar, tá bom? Mas antes de encerrar, eu quero apresentar para vocês, né, se vocês gostaram da minha aula, eu tenho uma formação completa chamada Programador Júnior, tá bom? Gostaria que vocês ficassem aí mais uns 10 minutinhos, que eu vou falar sobre essa formação, que é direto comigo, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o slide. Peraí, galera. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Então, olha só, pessoal. Esse projeto que eu criei aqui, ó, ele é um projeto que eu demorei 2 anos para criar esse projeto, tá? Então, os 20 anos de experiência que eu tenho em sala de aula, nas ETECs, nas FATECs, em outras universidades, eu trouxe para o online, né? Eu trouxe para o EAD, bom? Então, essa formação é uma formação que te leva passo a passo do seu conhecimento zero até você implementar um projeto web. Depois que você concluir essa formação aqui, tenho certeza que você está preparado para ser um programador júnior. Como eu já havia dito, né, muitas vezes,
independente da sua idade, independente do seu conhecimento, o seu primeiro trabalho vai ser como um programador júnior, tá bom? Então, aqui são as principais tecnologias que eu achei necessário, né, para o aluno. Então, nós vamos começar com lógica de programação, é o curso completo. Depois, na sequência, JavaScript, estruturado e orientado a objetos também, tá? Nós vamos ter o módulo de banco de dados, que é o banco de dados conceitual e o banco de dados físico, bom? O quarto módulo, nós vamos ver HTML, Bootstrap e o CSS, né, que é o front-end da aplicação. No quinto módulo, nós vamos reunir todos os conhecimentos que nós aprendemos, né, e vamos construir uma aplicação web direto com o servidor MySQL, rodando no banco de dados SQL, com o back-end usando também JavaScript, né? Nós vamos aprender também a usar o Node.js, aqui dentro da nossa formação. Tá bom, galera? Então, olha só. Essa formação ela é composta pela lógica de programação, tá? Todo módulo, ele vai ter os vídeos, tá, gente? Vai ter as videoaulas e vai ter as apostilas. O diferencial aqui, ó, é a minha apostila. Então, por exemplo, essa apostila de lógica de programação, ela tem mais de 100 páginas. Então, tem o passo a passo, né, de tudo que a gente viu nesse treinamento. Aqui você vai ter tudo detalhado, tá bom? Então, cada módulo vai ter a apostila principal, vai ter um caderno de exercício, porque vocês devem fazer muitos exercícios, tá bom? E vai ter também o caderno de o gabarito, né? Então, você não vai ficar na mão, você vai ter os exercícios e os gabaritos. E muitos deles estão em vídeo e todos estão em PDF, para você ter aí um melhor aprendizado. Tá bom, galera? Então, o primeiro módulo é esse aqui, né? Aqui eu tenho a descrição do que tem em cada módulo. Eu vou passar para vocês também esses slides depois. O segundo módulo é JavaScript, que é do básico até o intermediário. Tá bem bacana, tá, gente? O JavaScript. Também na mesma pegada, tá? Eu vou ter a apostila principal, com todo o conteúdo que tiver em vídeo, também tá na apostila, tá? E eu vou ter aqui um caderno de exercício e um caderno de gabaritos, para vocês estar acompanhando. Ah, não consegui fazer o exercício. Pode chamar o suporte, ou pode dar uma olhadinha no gabarito e ver como que faz aquele exercício, tá bom? O terceiro módulo é o banco de dados. Esse material que eu apresentei para vocês hoje é só uma pequena parte do que tem nesse material, tá bom? Tá super completo essa parte de banco de dados, usando uma SQL e tal, tá? E também tem, né, a apostila completa, o caderno de exercício e tem o caderno de gabarito. Então, galera, então está bem completo o nosso treinamento, tá? Nós temos o HTML, o Bootstrap e o CSS, né, que é toda a parte de front-end. Nesse curso eu ensino vocês a criar um site completo, né, usando, inclusive, o Bootstrap, sua parte responsiva, né, usando as Media Queries, né, que você vai criar um site responsivo na mão, depois usando o Bootstrap. Também está bem completo isso aqui. Aqui eu não coloquei os cadernos de exercício, porque eu estou atualizando, mas ele também vai ter um caderno de exercício e vai ter um caderno de gabarito. E, por último, para finalizar o curso, tá? Nós vamos reunir tudo que aprendemos. Olha que bacana, galera. Vocês vão usar lógica, HTML, CSS, vão usar o Node, vão usar banco de dados, JavaScript, modelagem, para produzir aí o trabalho final de vocês. Maravilha? Pessoal, esse curso ele está muito bacana, né? Eu digo que ele é bem diferente de tudo que tem aí na internet, tá bom? Ele é bem diferente do que tem na Udemy, do que tem no YouTube. Ele é muito bacana, porque além da parte técnica, tem a parte pedagógica envolvida aí, beleza? Olha só, galera, então olha só. A nossa formação, né, ela vai ser desenvolvida no tempo do aluno. O tempo que eu fiz uma estimativa é que o aluno estude de 6 a 12 meses para terminar todo esse conteúdo, tá bom? Quando ele zerar esse conteúdo, ele vai estar preparado aí para fazer um teste em qualquer empresa como programador júnior. Beleza, galera?
Então, o tempo estimado é basicamente esse aqui, ó. Carga horária do curso de 160 horas, tá bom? Dividida naqueles módulos que eu já mostrei para vocês. Pessoal, olha só os planos, galera. Eu trouxe um plano aqui para vocês, ó. Bem camarada, tá, gente? Isso aqui você não vai encontrar na internet por aí, os cursos são um absurdo. Na Udemy são cursos acessíveis, mas são cursos soltos, né? Não tem uma metodologia, né? Não tem uma sequência, não tem uma mentoria, não tem um suporte bacana, tá? Então aqui eu dividi em 3 planos, tá bom? Se você quiser pagar por mês, olha só, gente, R$ 35. O que é R$ 35? É um lanche do Mac, né? Então, se você pagar mensalmente, você paga via Pix, tá? R$ 35. Nesse plano aqui, ó, você vai ter o suporte lá no ambiente, que é o Google Class, e pelo WhatsApp. Você vai participar de um grupo, cara, qualquer hora você pode me mandar lá. Flávio, eu não entendi esse código aqui. Ou eu respondo, ou outra pessoa responde, tá bom? Mas geralmente sou eu mesmo que respondo. Esse é o plano mensal. Você paga por mês. Ah, Flávio, eu não quero pagar o segundo mês. Tudo bem? Cara, tranquilo. Eu estou te trazendo aqui uma ótima opção para você estudar, né, e se tornar um programador. Tá bom? No segundo plano, você paga semestral. Você paga o valor de R$ 250, também via Pix, e vale por 6 meses. Qual que é o diferencial aqui? É que além do suporte no ambiente virtual, e pelo WhatsApp, você vai ter uma mentoria, cara, direto comigo, ó. Você vai ter uma aula particular direto comigo. Então, durante os 6 meses que você assinou, você vai poder fazer 8 encontros comigo. Cada encontro de meia hora. Ah, Flávio, eu quero um encontro logo na primeira semana. Posso? Claro, vamos sentar e vamos traçar um plano de estudo para você. Então, o atendimento vai ser quase que individual, né? Você vai ter um atendimento quase que individual direto comigo, tá bom? Então, esse aqui é um valor à vista também via Pix. Ah, Flávio, eu queria parcelar no cartão. Posso? Pode. Tá aqui, ó. Você vai parcelar em até 3 vezes no cartão e esse valor, né, vai ser de 285. Porque quando eu parcelo no cartão, tem todos os encargos, né, das bandeiras, tá bom? E esse plano 3, ele também vai ter o suporte no ambiente virtual, se você preferir pelo WhatsApp, e também vai ter a mentoria comigo. O grande diferencial aqui, galera, é essa mentoria, que eu vou fazer uma videochamada com você, né? E vou ficar meia hora tirando suas dúvidas, né? E te ajudando no seu projeto que você está desenvolvendo, ou te dando dicas de como chegar até o seu objetivo final. Tá bom, galera? Então, basicamente é isso. Essa formação ela vai estar disponível assim que você fizer o primeiro pagamento. Eu já disponibilizo para você. Deixa eu ocultar aqui rapidinho. Então, eu já disponibilizo para vocês, não é? Tá? E, cara, eu vou te dar aí o suporte que você não vai encontrar em lugar nenhum. As mentorias, elas são a chave do negócio, tá bom? Detalhe, a minha aula particular, galera, eu cobro R$ 200. Já fiz já dei aula para vários professores da ETEC, tá? E cada aula de 1h30 eu cobro R$ 200. Então esse projeto eu estou fazendo por quê? Porque eu quero atingir muitas pessoas. Eu quero atingir o Brasil inteiro com esse projeto. Tá bom? Danilo, pergunta aí, Danilo. Vamos lá, galera, tirar as dúvidas? Opa, Flávio. Flávio, eu quero falar em relação ao material. No caso, um exemplo, eu optei pelo plano mensal. Certo. Aí, como eu vou ter acesso ao material, aos exercícios, às videoaulas? Cara, assim que você fizer vai ter um ambiente, vai... Tá tudo pronto já. Se você depositar agora para mim, eu já te libero agora à noite mesmo. Só que tem um detalhe, galera, vocês têm que seguir a sequência que eu indicar para vocês, tá? Ah, vou fazer um pouquinho de HTML, um pouquinho de Node, um pouquinho de JavaScript. Não. Você vai zerar a lógica de programação, vai fazer, lá tem mais de 50 exercícios de lógica, você vai terminar todos, né? Se tiver dúvida, você me chama ou olha no gabarito. Tem que seguir a sequência. Se você não seguir a sequência, você não vai estar usando a metodologia. Entendeu, Danilo? Beleza. Tá bom? Pessoal, e o pagamento mensal, você pode parar de pagar a qualquer momento. Tá? Eu não tenho um contrato que eu vou te colocar no SPC, nada disso, tá?
Aqui eu estou para ajudar, né? Por isso que o valor é tão acessível. Pessoal, vamos lá? Mais perguntas? Ficou claro aí, gente, o projeto? Matheus? Eu vi que você colocou aí de 6 a 12 meses. Isso. Caso 6 meses, o cara tem que estudar quantas horas diárias? Olha, eu recomendo que ele estude pelo menos por semana, tá? Vamos colocar por semana? Pelo menos 8 horas por semana. De 8 a 10 horas por semana. Perfeito. Tá? Porque assim, galera, programar é prática. Por isso eu criei, para você ter uma ideia, deve ter aí uns 400 exercícios nessa formação. De lógica, de banco de dados, de JavaScript. Porque Ô, Flávio, lembrando que por semana, 8 horas não é muito, não. É 2 horinhas por dia, né? exatamente. Eu estou indicando isso, mas se o cara quiser meter pau lá e conseguir desenvolver, tá, gente? Porque chega uma hora também que o cansaço mental, ele não te ajuda mais, né? Mas você vai ficar à vontade. Por isso que eu determinei entre 6 e 12 meses. Tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? As duas dúvidas que eu tinha já foram tiradas, que era justamente a plataforma e quantidade de horas. Ah, legal, Germano. Maravilha. Flávio, tem certificado? Tem certificado. Inclusive, eu emiti 2 certificados hoje para 2 alunos. Os caras estão felizes da vida. Estão até trabalhando já. Aí pode ser usado como hora complementar na faculdade? Pode, com certeza, pode sim. Pode sim. Tá bom? Pessoal, essa é uma oportunidade que talvez eu vou abrir poucas vezes, tá? Porque eu sei que dá trabalho, muito trabalho ajudar o aluno, pegar na mão do aluno, fazer a mentoria e levar ele até um patamar, né? Esse tipo de curso você não encontra por aí por menos de 3 a 5 mil reais, gente, de verdade. É porque esse projeto eu quero atingir muitas pessoas, né? Eu, mais a minha equipe que eu estou montando. Então, é algo assim que vocês precisam aproveitar, de verdade. Então, Germano, a oferta, cara, esse preço é o preço que eu estou usando desde o ano passado, tá bom? Eu não sei até quando vai durar, tá? Mas esse é o valor, né? Que é um valor acessível, inclusive. Se vocês quiserem fazer um teste, todo mundo, Flávio, vou fazer o primeiro mês, vou pagar 35, tá bom? Vocês vão fazer o módulo de lógica completo. É isso que eu ia fazer. Pagar o primeiro mês e aí faço logo depois o completo. Isso, perfeito. Né? Quem quiser usar aí todo o ambiente de lógica, lá tem a apostila, tem exercício, tá bem bacana. Vocês façam o primeiro mês. Flávio, eu gostei, cara. Eu quero a formação completa. Sei que você vai me ajudar, né? E vamos que vamos. Tudo bem, galera? Dá uma moral pro Flávio aí de lógica, aí você aprende, viu, mano? Não tinha lógica nenhuma. Agora O Renatão, lá até problema. o Renato é meu aluno lá da ETEC, tá, gente? O Renato é um cara bacana, super participativo. Eu gosto de aluno que pergunta, que tira dúvida, né? Porque eu sei que ele está desenvolvendo. Se ele tá perguntando, Ô, ele está Flávio, entendendo. você Fala, conhece Matheus. alguém lá da Basilice de Godoy? Cara, eu não conheço. O Basilides eu não conheço. Quer dizer, eu até conheço, mas assim, não tem aquela intimidade, né? Eu Você tenho não alguns conhece colegas. o Rubens Leme? Como? Rubens Leme? Rubens, não. Não? O Wellington Não. você conhece? O Wellington Cidade você conhece? Quem? O Wellington Cidade, que é o coordenador lá de TI. Wellington. Cara, eu já vi esse nome antes, mas não me É o recordo. Wellington Cidade o nome dele. Ele é o coordenador lá, já faz alguns anos. Né? Lá na ETEC Paulistano, eu vou estar como coordenador esse ano agora. Ah, tá. Entendi. Não, na minha unidade, na unidade que eu dou aula, né? Eu dou aula à noite na ETEC Paulistano. Inclusive o Renato aqui é meu aluno lá, a Thalita, que está aí também. São os meus alunos lá na ETEC. E eles podem falar de mim aí, bem ou mal, né, Renato? Vai ajudar nós aí mais ainda lá como coordenador. Ah, com certeza. Com certeza. Bom, pessoal, então é isso, tá bom, galera? Espero que vocês aproveitem, tá, essa oportunidade e ajudem esse projeto, porque assim, quanto mais pessoas entrar num projeto, mais eu vou ter aquele ânimo, né, para abrir várias turmas. Então a minha ideia é abrir uma outra mentoria até o final desse mês, né? Agora eu vou divulgar para o Brasil inteiro
para a gente ter aí uma demanda maior. Beleza, vou só ver como tá a minha. Beleza? Eu recomendo aí, então, para quem não quer fechar o semestral, fecha o mensal. Só que o mensal, galera, não vai ter a mentoria comigo, tá bom? Mas vai ter o suporte pelo WhatsApp tranquilamente. E o curso de lógica, ele é o primordial. Se você passou bem por lógica, você vai que vai. Beleza, galera? Eu vou postar esse material todo num grupo lá, né? Beleza, Artêmio, maravilha. Eu vou publicar num grupo lá, tanto a videoaula, quanto o material de orientação a objetos e também esse material aí do nosso curso. Beleza? E fico no aguardo de vocês. Espero que vocês façam pelo menos o curso de lógica completo, que é muito mais conteúdo do que eu passei aqui para vocês, tá, gente? É tudo detalhadinho, tudo bonitinho. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por enquanto e fico aí no aguardo de vocês. Deixa lá o comentário no grupo lá, tá bom? Beleza? E vamos que vamos, Valeu, galera. Flávio. Boa noite. Pessoal, Bom final de semana. Beleza, eu hein? vou lá aperrear no grupo agora para tu me mandar as informações. Maravilha, galera. Valeu. Aproveita lá, Obrigado, pessoal, viu? que é bom mesmo, hein, mano. Não é papo Foi não, bem bacana. fácil. Ó, o Renatão já comprou meu curso, já tá estudando. Ó, o Renatinho ganhar ponto aí na ETEC. É bom, mano, é bom. Exatamente. E ele é ótimo professor. Não, Valeu, Renato. É bom mesmo. Alô, Flávio, bom final de semana. Tchau, gente. Abraço. Valeu. Tamo junto, hein? Alô,